Servir-me-ei deste Evangelho de João para falar da instituição da Eucaristia. Em todos os outros evangelhos sinóticos, nós temos detalhamento da instituição da Eucaristia. Também na carta aos Coríntios, segunda leitura desta Santa Missa. É curioso que São João apenas situa a instituição da Eucaristia aqui no período da festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa. E do que ele vai falar? Vai falar do lava-pés. Não vai fazer pormenores ou detalhes de como Jesus instituiu a Eucaristia. Para nós já é uma grande indicação que nós não podemos participar da Santa Eucaristia, ou a caridade. O que é o sacerdote? Sacerdote é um dom sagrado, é um dom de Deus. Nós temos referências nas Sagradas. Aos Hebreus fala disso, que o sacerdote é um homem retirado do meio do povo, para servir a este mesmo povo na ordem. Para nós tem um sentido muito profundo, porque o sacerdote é carne, o sacerdote também tem pecados, e é um mistério muito grande, porque Deus se serve de um pecador para também perdoar pecados. Ele que conhece a nossa natureza, a nossa carne, Ele que se fez um de nós, sabe das nossas fraquezas, mas reverte o sacerdote da dignidade. O sacerdote é ungido para consagrar, para servir o povo de Deus, para fazer esta ligação com o próprio Deus. Sempre eu recordo de um episódio quando fui chamado para ministrar o sacramento da unção dos enfermos a um senhor. Era muito idoso, acho que ele já chegava a mais de 90 anos, e era um ministro da Santa Comunhão, ali em Parnaíba, não tinha mais capacidade de se locomover. E ao adentrar na casa dele, já foi beijando a minha mão, e velhinho, mas dizia: todos nós temos pecados, mas devemos ter um respeito, uma reverência muito grande ao sacerdote, porque representa Cristo aqui na terra. Ele beijava a minha mão, naquele momento, as minhas mãos, nesse sinal de muita fé, de muita piedade, de muito amor. Mas assim são todos os sacerdotes, e nós vivemos em tempos em que se carece também de uma espiritualidade eucarística, uma espiritualidade litúrgica, onde as pessoas escolhem padres, né, conforme a sua simpatia, conforme a sua ideologia. Aquele padre é santo, outro padre não serve, né, e fazem às vezes críticas vorazes, terríveis, um total desrespeito aos sacerdotes, aos presbíteros e aos bispos, quando eles não comungam de suas próprias ideologias. A pessoa de fé, o cristão autêntico, é aquele que reconhece que o sacerdote age in persona Christi, na pessoa de Cristo, independente da sua dignidade ou não. Qualquer sacerdote, quando impõe as mãos, quando suplica pela epíclesis, ou epiclesis, o dom do Espírito Santo sobre as oferendas, ali nós teremos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, para nos purificar, para nos santificar a cada momento da nossa vida. E nós precisamos valorizar cada vez mais o sacerdote, não pela nossa simpatia, não pela pessoa que é, não pelos estudos que tem, ou pela amizade que nós nutrimos, mas porque é o homem de Deus, é o servo de Deus, que está aqui também para lavar os pés da comunidade. Só há sentido na nossa vida sacerdotal quando nós nos fazemos serviço, quando nós nos damos como um alimento à comunidade de fé. O sacerdote é aquele que oferece a sua vida é o pão. O sacerdote é aquele que nutre a comunidade pela palavra, pela homilia,
pelos ensinamentos. Quantas pessoas passam a semana inteira aguardando uma homilia, uma palavra, um conselho, a explicação da palavra de Deus. E assim nós vamos mantendo viva essa expressão, esse desejo de Cristo de fazer isso em memória dele, fazer isso em memória de mim. O verdadeiro sacerdote é aquele que se desgasta. O sacerdote é um desgastado pelo reino, é um apaixonado por Cristo, por tudo aquilo que ele ensina, por tudo aquilo que ele transmite à comunidade. Começa este Evangelho de João dizendo que Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus tinha plena consciência que a Eucaristia era o cume, o ponto mais alto, o ápice da sua revelação, da revelação de Deus, do amor de Deus. É na Eucaristia que nós nos encontramos, é na Eucaristia que nós encontramos alívio lenitivo para a nossa vida, para as nossas tribulações, para as nossas angústias. O Papa Francisco tem um ensinamento tão rico para nós, quando ele vai dizer que o pão da Eucaristia, a Eucaristia não é um prêmio para os santos, para os justos, para aqueles que não têm pecado, mas é alimento, é fortaleza para aqueles que são fracos. Mas escutamos muitas vezes também que nós devemos comungar dignamente, devemos estar em estado de graça, isso é verdade. Nós não podemos banalizar as coisas sagradas, mas não podemos esperar ser completamente santos para podermos receber o corpo e o sangue de Cristo, porque a cada Eucaristia nós também já estamos recebendo o perdão dos nossos pecados. Há muitos momentos na estrutura da Santa Missa da Eucaristia que já são penitenciais. Jesus falava no momento do lava-pés, Pedro não quer lavar os pés do seu mestre. E Jesus diz, você não entende isso, nós também não entendemos. Os próprios sacerdotes não entendem de qual dignidade estão revestidos. Nós não entendemos o sentido do sacerdócio e da Eucaristia. Somente Jesus sabia plenamente, ele sabia. Ele entendia perfeitamente. Nós não sabemos, por isso que muitas das vezes queremos dar lições ao Papa, ao Bispo, ao sacerdote, como Pedro se atrevia também a querer corrigir o pensamento do próprio Cristo. Ele não sabia, não tinha entendimento. E Jesus dizia a eles, tenham paciência, vai dar certo. Nem todos estáis limpos. Ele sabia, se referia a Judas Iscariotes, que convivia, que ouvia a palavra, que presenciava o amor, o carinho, os milagres de Jesus, mas ele estava com o coração distante de Deus, não estava próximo de Deus. São Paulo tem uma passagem que diz que aquele que não pensa como Cristo, que não tem a mentalidade de Cristo, não pode pertencer a Cristo. Não basta estar ocupando um banco da igreja, mas nutrindo pensamentos, ideologias que são contrárias a Cristo. Ouve-se do amor, da misericórdia, da compaixão, do serviço, da humildade, mas não há capacidade de internalizar essas coisas. E no dia a dia a pessoa permanece ruim, permanece perversa, orgulhosa, com o nariz arrebitado, como a gente diz, e não está nem aí para aquilo que Jesus disse e para aquilo que Jesus fez. Não tem sentido a nossa vida cristã. É realmente um contra-testemunho quando nós não nos inspiramos naquilo que Jesus tem a nos oferecer. Nem todos vós estáis limpos. Tenhamos consciência que não estamos ainda limpos, que precisamos nos purificar, precisamos de confissão, precisamos a cada momento nutrir a nossa espiritualidade, a nossa fé, com esse gesto tão rico, tão bonito de nosso Senhor Jesus Cristo, que é tornar-se um de nós, e não somente um de nós, tornar-se um escravo como nós, é recordar a quem nos diz esse rebaixamento. É o próprio Deus que se lança aos nossos pés, os pés que são sujos,
a humanidade suja, que acolhe o Redentor e que o rejeita, que não é capaz de ter esta capacidade de acolher um amor tão grande, uma ternura tão grande, tanta misericórdia, tanta compaixão, tanto perdão, e o que nós oferecemos a Jesus, infelizmente, a rejeição. Nós não entendemos, Pedro não entendeu, nós também precisamos entender, não com a mente, mas com o coração, entender com as nossas atitudes no nosso dia a dia, e precisamos também nos corrigir mutuamente. Precisamos aprender o caminho da santidade que passa pela caridade, que passa pela paciência, que passa também pelos momentos em que nós somos obrigados a suportar as injustiças, as calúnias, as difamações. No entanto, somos configurados a Cristo, nosso Mestre e Senhor, que vai experimentar tanta coisa ruim, tanta humilhação, tanta ironia, tanta zombaria, dores no corpo e na alma, mas Jesus tinha convicção, sabia do que estava fazendo, tinha amor ao Pai e amor à humanidade. Jesus finaliza este trecho, onde ele lava os pés dos discípulos, dizendo que eu que sou vosso Mestre e Senhor, vos lavei os vossos pés, e vós façais a mesma coisa. O discípulo não é maior do que o Mestre, nós não somos maiores do que Jesus. O caminho da santidade, o caminho cristão, não é o caminho da megalomania, de buscar grandezas. Nós não entendemos nada disso. Até mesmo quando na igreja nós vivemos brigando, correndo atrás de destaque, né? Agora estamos nesse momento de transferência de muitos padres. Hoje aqui é a última ceia de Cristo e possivelmente a última ceia do Padre Vicente, né, celebrando essa última ceia, né? No próximo ano, com fé em Deus, teremos um outro sacerdote que já vai estar aqui à frente da nossa paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Mas o sacerdócio só tem sentido se estiver unido, configurado ao sacerdócio de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja continua através da missão do trabalho dos seus sacerdotes para levar Jesus ao mundo, levar a caridade, o serviço a todos aqueles que estão precisando de nós. Há um detalhe sempre tão belo que nós precisamos recordar nessa atitude de Jesus, quando ele tira a sua vestimenta mais preciosa, tira o seu manto. Jesus devia estar muito bem vestido para celebrar a Páscoa, e simplesmente vai ficar cingido com uma toalhinha, a roupa do escravo. Não se diz aqui que depois que Jesus volta a colocar o seu manto, se ele retirou essa toalha. Tudo indica que ele estava, colocou por cima, para dizer que a caridade deve ser perene, a caridade deve ser sem limites, a caridade precisa acontecer a todo dia, a cada momento, para que nós possamos ser de Cristo, para que possamos comungar dignamente, para que eu também, como sacerdote, possa presidir com dignidade o sacramento maior, que é o sacramento da Santa Eucaristia. Que o Senhor nos ajude a todos, que sejamos lavados dessa nossa mentalidade tão mesquinha, de querermos sucesso, querermos êxito, querermos o primeiro lugar, querermos estar sempre à frente dos outros. E precisamos correr e olhar para Jesus. Ele é o parâmetro, Ele é o nosso modelo em tudo aquilo que nós fizermos. Seja a mim como sacerdote, que não devo ficar pensando, qual será a paróquia boa agora que vão me dar, depois dessa paróquia do Buriti, né? Pode ser que eu vá para uma paróquia distante, uma paróquia bem pobrezinha, não é, que não tem uma igreja tão bonita como essa, mas teremos a Eucaristia, teremos o sacrifício de Cristo. A luta por cargos eclesiásticos, infelizmente, nos distancia da verdadeira essência do sacerdócio, que é servir, que é amar, que é perdoar, estar ao lado daqueles de que mais necessitam da nossa ajuda, e também nas nossas pastorais, quanto leigo brigando por poder,
Há pessoas que nunca abandonam coordenação de comunidade. Há pessoas que nunca conseguem abandonar a coordenação de um movimento, de uma pastoral. Elas pensam que são necessárias, que são imprescindíveis, que ninguém poderá ocupar o lugar delas, né? Tudo isso é tão ruim. Há tanta bobagem nessa mentalidade, porque nada é nosso. Tudo é de Cristo, a igreja pertence a Cristo. E é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que deve nos dar sempre a capacidade de sermos mais humildes, mais servidores, mais caridosos, mais pacientes, sobretudo, com aqueles que precisam de nós. Não foi Jesus, como o povo diz, que escarreirou, que pegou um chicote e deu uma surra em Judas, vai embora daqui, seu traidor. Jesus não disse isso. Ele mesmo se auto-excluiu, porque não foi capaz de absorver, de acolher tanto amor, tanto perdão, tanta compreensão. Que o Senhor possa também abrir a nossa mente, o nosso coração, e assim possamos acolher a sua ternura e a sua caridade, a sua compaixão, para com cada um de nós que também está a caminho da santidade, também está ferido pelas chagas do pecado, maculados pelo orgulho, pela vaidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.